Em 1692, na cidade de Salem, 19 pessoas foram executadas sob a acusação de bruxaria. Além disso, um homem foi esmagado até a morte durante o interrogatório, e outras 5 pessoas faleceram devido às condições precárias e insalubres da prisão. Embora os julgamentos das bruxas de Salem sejam um caso famoso, não foram um evento isolado. A histeria em massa envolvendo acusações de bruxaria já ocorria em várias partes da Europa muitos anos antes e continuou por bastante tempo. Esses julgamentos estão entre os episódios mais sombrios da história, recheados de histórias perturbadoras e inquietantes. As bruxas de Islandmage. Em setembro de 1710, na ilha de Islandmage, na Irlanda, uma viúva idosa começou a vivenciar eventos estranhos e aparentemente sobrenaturais. Ela alegava que pedras eram lançadas contra as janelas de sua casa sem ninguém do lado de fora, objetos desapareciam e reapareciam misteriosamente, e seus lençóis eram rearranjados em forma de um cadáver. Além disso, a viúva afirmou ter visto uma criatura demoníaca que a ameaçou, dizendo que ela morreria em breve. Poucos meses depois, em 21 de fevereiro de 1711, ela faleceu após sofrer dores intensas e agudas nas costas. Os moradores imediatamente suspeitaram de bruxaria, especialmente após uma jovem chamada Mary Dunbar encontrar um avental e um chapéu que pertenciam à viúva. Não demorou para que Mary também começasse a experimentar fenômenos estranhos. Ela alegava vomitar pequenos objetos, como alfinetes e botões, e até foi vista supostamente levitando sobre sua cama. Depois de semanas de tormento, Mary apontou 8 mulheres locais como responsáveis, afirmando que seus espíritos a perseguiam. O clero, liderado por Edward Clemens, tratou essas acusações com seriedade. Baseando-se apenas nas alegações de Mary, sem nenhuma evidência concreta, as mulheres foram levadas a julgamento. Durante o processo, elas enfrentaram a fúria de uma multidão enfurecida, e uma delas chegou a perder um olho devido aos ataques. As mulheres foram condenadas a 1 ano de prisão, o que, felizmente, foi o pior que lhes aconteceu, já que não foram sentenciadas à fogueira. O caso é perturbador, pois demonstra como uma simples acusação, sem qualquer prova, era suficiente para destruir vidas. E, infelizmente, essa não foi a última vez que algo semelhante aconteceu. Julgamentos das bruxas de Northampton. Os julgamentos das bruxas de Northampton, em 1612, começaram de forma semelhante a muitos outros casos da época, e pessoas da nobreza acusando mulheres comuns de bruxaria. A principal acusadora foi Elizabeth Belcher, que tinha um desentendimento com uma jovem chamada Joanne Brown. Elizabeth alegou que Joanne havia lançado uma maldição sobre ela e, ao adoecer, estava certa de que a maldição era real. O irmão de Elizabeth, William Avery, reforçou as acusações, dizendo que, ao tentar visitar a casa de Joanne para acabar com a maldição, foi impedido por uma estranha barreira invisível. Joanne, sua mãe Agnes Brown e outras 4 pessoas foram presas e condenadas. Naquela época, o conceito de o inocente até que se prove o contrário não era aplicado, especialmente em casos de bruxaria. Uma vez acusado, era praticamente garantido que você seria considerado culpado. Antes do enforcamento, William Avery chegou a entrar na cela das acusadas e agrediu fisicamente Agnes Brown, acreditando que derramar o sangue de uma bruxa poderia quebrar a maldição. Caça às bruxas escocesa de 1661 a 1662. Entre 1661 e 1662, a Escócia enfrentou uma das caças às bruxas mais letais da história. Tudo começou em pequenas comunidades próximas a Edimburgo, onde, em apenas 9 meses, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. A histeria rapidamente se espalhou por todo o país, e até o final de 1662, cerca de 660 pessoas haviam sido acusadas, com relatos de que aproximadamente 450 delas foram executadas. Embora esses números possam ter sido exagerados ao longo dos anos, é certo que muitas vidas foram perdidas. Alguns historiadores atribuem a intensidade dessa caça às bruxas ao fim do domínio inglês na Escócia em 1660. Antes disso, juízes ingleses eram mais relutantes em processar casos de bruxaria, mas, com sua saída, as autoridades escocesas supostamente começaram a agir com mais rigor. No entanto, outros acreditam que a Igreja viu os julgamentos como uma oportunidade de recuperar influência após o período de domínio inglês.
Eventualmente, o pânico das bruxas começou a diminuir. Autoridades não religiosas, cansadas da histeria coletiva, finalmente decidiram intervir e restringir as acusações infundadas. Esses episódios, embora trágicos, destacam os perigos de julgamentos baseados no medo e na superstição. Caso de bruxa em Tucson, Arizona, 1969. Em 1969, Tucson, Arizona, tornou-se palco de um dos julgamentos de bruxas mais incomuns da história, especialmente considerando que isso ocorreu no século XX, e não no século XVII. Tudo começou na Flovin Wells High School, onde um palestrante de folclore descreveu estereótipos de bruxas, mencionando características como cabelos loiros, olhos azuis ou verdes, uma orelha esquerda pontuda e uma predileção por roupas verdes. Coincidentemente, essas descrições se alinhavam quase perfeitamente com uma professora da escola, Barbara Stewart. Inicialmente, tudo não passava de uma brincadeira. Quando um aluno perguntou se ela era uma bruxa, Stewart respondeu com humor: "O que você acha?" Ela até encorajou os alunos a explorar a astrologia e chegou a se vestir como uma bruxa durante uma aula de folclore. No entanto, o tom leve e divertido logo tomou um rumo sério, e os rumores começaram a se espalhar pela comunidade. Em 1971, o distrito escolar decidiu demitir Stewart, alegando que ela estava se passando por bruxa e ensinando bruxaria, algo que consideraram inapropriado. Stewart, no entanto, não aceitou a decisão passivamente. Ela levou o caso ao tribunal, e o juiz decidiu a seu favor, ordenando que a escola a reintegrasse. Anos mais tarde, refletindo sobre o ocorrido, Stewart declarou: "Eu certamente teria sido queimada na fogueira se isso tivesse acontecido no século XVIII." As bruxas de Val Camonica, século XV. No século XV, a remota região de Val Camonica, no norte da Itália, tornou-se o cenário de uma brutal caça às bruxas. Isolados e com pouco contato com o mundo exterior, os moradores das pequenas vilas viviam em uma sociedade profundamente supersticiosa. Em 1455, um inquisidor visitou a região e, horrorizado com o que presenciou, acusou os habitantes de rejeitar os sacramentos, imitar rituais pagãos e adorar o diabo. Embora não se saiba se essas acusações tinham fundamento, se é improvável que os moradores estivessem realmente sacrificando animais ou realizando rituais satânicos, a Inquisição decidiu intervir. Entre 1505 e 1521, ocorreram várias caças às bruxas, onde confissões foram arrancadas sob tortura. Cerca de 100 pessoas foram condenadas, muitas delas queimadas vivas. Esses eventos ilustram como o medo e a superstição podem levar a tragédias, marcando para sempre a história de uma comunidade. Os julgamentos das bruxas de Biddeford, 1682. Em 1682, na cidade de Biddeford, Inglaterra, 3 mulheres, Temperance Lloyd, Mary Trembles e Susanna Edwards, foram acusadas de bruxaria e executadas. Outras 2 mulheres também foram acusadas, mas sobreviveram possivelmente por pertencerem a uma classe social mais elevada. As 3 que foram condenadas eram solteiras, pobres e dependiam de caridade, tornando-se alvos fáceis das acusações de bruxaria. A história de Temperance começou quando um jovem roubou uma maçã que ela vendia e, pouco tempo depois, adoeceu. Isso foi o suficiente para os rumores de bruxaria se espalharem. Em julho de 1682, Thomas Sturge a acusou formalmente após sua cunhada, Grace Thomas, adoecer misteriosamente. E Sturge afirmou que Temperance havia confessado a bruxaria e que se encontrou com um homem, supostamente o diabo, que a encorajou a prejudicar Grace. Mary Trembles e Susanna Edwards foram envolvidas quando Grace Barnes as culpou por sua própria doença. As 3 mulheres foram julgadas juntas, consideradas culpadas e enforcadas em 25 de agosto de 1682. Após a execução, seus corpos foram enterrados em solo não consagrado, em um local que hoje abriga um estacionamento próximo à Universidade de Exeter. O caçador de bruxas geral e Matthew Hopkins. Em 1645, na cidade de Bury St. Edmunds, em Suffolk, ocorreu o maior julgamento de bruxaria da Inglaterra, onde 18 pessoas foram enforcadas. O responsável por esses eventos foi Matthew Hopkins, auto-intitulado o Caçador de Bruxas Geral. Hopkins e sua equipe ganharam notoriedade por conduzirem 124 julgamentos de bruxas apenas naquele ano, sendo responsáveis por várias execuções, principalmente de mulheres idosas e pobres.
No entanto, nem todos estavam imunes a essas acusações, independentemente de seu status social. Um exemplo foi o reverendo John Loves, de 80 anos, que, após um interrogatório violento, foi condenado e enforcado como bruxo. Isso demonstra como até figuras respeitadas podiam ser facilmente vitimadas por alegações infundadas. A caça às bruxas de Hopkins ocorreu em um período turbulento da história inglesa, no meio da Guerra Civil Inglesa, quando o caos e a instabilidade criavam terreno fértil para o medo e as superstições. A lei contra a bruxaria, vigente na época, ofereceu a Hopkins uma oportunidade de lucrar ao transformar essas perseguições em uma atividade organizada e lucrativa, cobrando das comunidades por seus serviços. Embora tenha sido uma figura temida em sua época, Hopkins se tornou uma figura histórica controversa, imortalizada no filme de terror de 1968, David Fincher General, estrelado por Vincent Price. Sua história serve como um lembrete dos perigos do pânico moral e da exploração de vulnerabilidades sociais para ganho pessoal. Os julgamentos das bruxas da Morávia do Norte. No século XVII, a região da Morávia do Norte, hoje parte da República Tcheca, foi palco de uma das mais terríveis caças às bruxas da história europeia. Centenas de mulheres foram queimadas na fogueira em julgamentos impulsionados pelo medo, superstições e interesses pessoais. O caso que desencadeou esse pânico começou de forma aparentemente trivial. Um coroinha observou uma idosa colocando o pão da comunhão no bolso em vez de consumi-lo. Quando confrontada pelo padre, ela alegou que levaria o pão para alimentar sua vaca. Essa explicação não satisfez o padre, que passou a desconfiar da mulher e a denunciou ao juiz local sob suspeita de bruxaria. Esse incidente isolado gerou uma reação em cadeia. Juízes, que lucravam ao condenar pessoas à morte, se mostraram excessivamente motivados em encontrar bruxas. Usavam denúncias públicas e tortura para forçar confissões, resultando em uma onda de acusações que rapidamente saiu do controle. Em algumas ocasiões, mais de 100 pessoas eram executadas de uma só vez. À medida que o pânico se espalhava, os julgamentos começaram a ameaçar a estabilidade da própria classe dominante na região. O medo de que o caos chegasse às elites levou essas autoridades a pressionar o governo para encerrar os julgamentos. Por fim, a caça às bruxas na Morávia do Norte foi interrompida, mas não antes de deixar um rastro de tragédia e sofrimento. Essa perseguição é um exemplo marcante de como histerias coletivas podem ser exploradas por interesses pessoais e como elas podem se alastrar de forma devastadora, atingindo todas as camadas da sociedade. Os julgamentos das bruxas de Trier, de 1582 a 1594. Entre 1582 e 1594, a região de Trier, na Alemanha, sofreu com condições climáticas adversas e colheitas ruins, gerando desespero e a busca por culpados. O bispo Peter Binsfeld liderou uma das mais brutais caças às bruxas da história. Diferentemente de outros casos, onde as vítimas eram, em sua maioria, mulheres idosas e vulneráveis, em Trier ninguém estava seguro. Até mesmo o vice-governador, Dr. Dietrich Flade, que tentou intervir contra as execuções, foi torturado, forçado a confessar e queimado na fogueira. Ao longo dos julgamentos, pelo menos 368 pessoas foram executadas, muitas delas queimadas vivas. Cornelius Loos, um estudioso que se opôs publicamente aos julgamentos, escreveu um livro protestando contra a caça às bruxas. No entanto, seu manuscrito foi confiscado, e ele foi preso em 1593. Embora tenha conseguido escapar e se mudar para Bruxelas, foi preso novamente em 1612 devido às suas opiniões contrárias às perseguições. Os julgamentos das bruxas de Pendle, de 1612. Os julgamentos das bruxas de Pendle, ocorridos em 1612 em Lancashire, Inglaterra, são alguns dos mais famosos da história britânica. 12 pessoas foram acusadas de bruxaria e responsabilizadas pela morte de 10 pessoas. A maioria dos acusados veio de duas famílias, Elizabeth Souterens, também conhecida como Dendick, sua filha Elizabeth Device e outros parentes, e Anne Vitry, Chattox, e sua filha Anne Redfern. Além dessas famílias, outros acusados incluíram Jane Bulcock, Alice Nutter e Jeanette Preston. As acusações eram muitas vezes baseadas em práticas de cura tradicional ou adivinhação, que facilmente eram associadas à bruxaria.
Os julgamentos foram marcados por alegações absurdas, falta de defesa para os acusados e um ambiente onde qualquer suspeita se transformava em condenação. 10 dos acusados foram considerados culpados e enforcados, sem a possibilidade de apresentar testemunhas ou uma defesa adequada. Hoje, Pendley preserva a memória desse episódio com estátuas e até um museu dedicado à história dos julgamentos, oferecendo um olhar crítico sobre o pânico e as injustiças que marcaram essa época sombria.